existe vida após a morte? Ou será que morreu e acabou tudo? Alguns pensam assim, que morreu, não tem mais volta, acabou. Outros têm vários pensamentos, outros preferem ignorar a morte. Não quero nem falar sobre isso, me dá depressão, já chegam os problemas. Mas nós precisamos tratar disso, porque a morte é uma realidade e todos nós passaremos por ela. A diferença é como você vai passar por ela. O Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Em 1 Tessalonicenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, que não têm fé. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos creem? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? E Paulo continua dizendo: dizemos isto pela palavra do Senhor. Não é a palavra da igreja, não é a palavra do pastor, é palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para o dia da vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vida do Senhor, seremos arrebatados, juntamente com os que ressuscitaram, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Este é o tema que nós vamos discutir, estudar juntos, através da palavra de Deus, nesta manhã. Vamos lá para o texto. Lucas 23, 39 a 48, fala sobre a crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre dois criminosos. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro criminoso repreendia o primeiro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, às 3 horas da tarde, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Por que eles voltavam batendo nos peitos? Eles voltavam arrependidos, porque era aquela mesma multidão que diante de Pilatos, quando Pilatos disse: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou que soltasse Barrabás. E Pilatos ainda disse: e Jesus, o que eu devo fazer? Crucificam. Mas eu não vejo mal algum nesse homem, não. Este homem diz que ele é rei, só há um rei para nós. E Pilatos então lavou as suas mãos, e o povo disse: o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Por isso que aquele povo saiu batendo no peito, porque eles viram que ali Jesus era o Filho de Deus, que morreu sem cometer pecado algum, mas ele morreu por cada um de nós.
Agora vamos analisar aqueles dois criminosos que estavam um à direita e outro à esquerda. Eu costumo dizer que todos nós, a humanidade toda está simbolizada naqueles dois homens. Ah, pastor, mas eu não sou criminoso. Mas todos nós temos pecado, sim ou não? Quem não tem pecado, levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha mão, né? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então toda a humanidade está simbolizada ali como aqueles dois criminosos, porque toda a humanidade, por causa do pecado, merece a morte. E o primeiro criminoso virou para Jesus e disse o quê? Se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa, ele não tinha fé, ele não tinha convicção, e ele queria apenas desafiar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, prove, sai dessa cruz, salve-se a si mesmo e salve a nós. Ele estava interessado em quê? Em salvar a própria pele. Quantas pessoas você encontra hoje blasfemando, em meio à pandemia, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em vez de se humilhar, em vez de se arrepender e buscar a Deus, as pessoas escolhem duvidar. Se Deus existe, por que tantas coisas acontecendo? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai ter que me abrir uma porta de emprego. Se o Senhor existe, o Senhor vai ter que me curar. Já encontrou pessoas assim? A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora os meus ouvidos estarão abertos e os meus olhos atentos à oração que se fizer neste lugar. Quer que Deus ouça a sua oração, o seu clamor? Os passos são esses: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. O resultado disso, o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua casa, a sua vida, a sua família, essa cidade, essa nação. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que orar pela cidade, nós temos que orar, irmãos, para que as pessoas se voltem a Deus quebrantadas. Talvez o problema que eu e você estamos passando é para Deus nos quebrantar na sua presença. Talvez o problema que eu e você estamos passando, ou que essa cidade, ou que essa nação, ou que o mundo está passando, é para que nós possamos nos voltar para Ele. Se tu és o Filho de Deus, prove, sai dessa cruz, salve-se a si mesmo e salve a nós. Arrogância, orgulho, a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Há um coração quebrantado, Deus não desprezará. Mas ao soberbo, ao orgulho, Ele resiste. Essa foi a atitude do primeiro criminoso, do primeiro condenado. O segundo criminoso teve uma reação diferente. Ele repreendeu o primeiro. Ele disse: você não teme a Deus estando na mesma condenação que ele? Nós podemos aprender alguma coisa com isso. Primeiro, que aquele primeiro homem não tinha temor. Aquele ali, ele começou a temer a Deus. Ele temeu ao Senhor. A Bíblia diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez ele não temeu a vida toda a Deus. Talvez ele viveu uma vida longe de Deus, mas naquele momento ele começou a temer a Deus. Ele disse: você não teme a Deus estando na mesma condenação que ele? E nós estamos aqui morrendo, mas nós estamos pagando pelo mal que nós cometemos. Mas ele não fez mal algum. A segunda coisa, aquele homem reconheceu
que ele estava recebendo o que os seus feitos mereciam. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto ele colherá. Aquele homem reconheceu: não, nós somos dignos de morte. Mas Jesus não fez mal algum. E ele virou-se para Jesus, e ele fez um pedido, uma oração. Talvez ele nunca havia orado na vida, mas naquele momento ele orou, ele pediu a Jesus, ele clamou. E como eu disse na oração aqui, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você cometeu, o que você era, não importa para Deus. O que importa é se no teu coração há um desejo de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu creio que há pessoas que nos assistiram pela televisão e pela internet, que o Espírito Santo está dizendo para você: volte para o Senhor. Ele quer te perdoar, Ele é grandioso em perdoar. Eu creio que aqui nesta manhã há pessoas que o Espírito Santo já está falando ao teu coração, e está dizendo para você: volte para a minha presença, volte a ter uma vida de oração, volte a ler a minha palavra, a sentar os meus pés como Maria, que escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava cansada e afadigada com muitas coisas desta vida, mas Maria escolheu sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O que você está escolhendo da sua vida? Você está envolvido com tantas coisas, tantos problemas, que está impedindo você de se assentar aos pés do Senhor? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Ele está perto, irmãos. Sabe a diferença? Deus sempre está perto de nós, mas nós nem sempre estamos perto de Deus. Está entendendo? Deus sempre está perto de nós, mas nem sempre nós estamos perto de Deus. Sabe, em Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, endireitai os vossos corações. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, só há uma resposta para mim e para você nesta manhã: busca o Senhor, porque Ele está perto de você. Aquele homem na cruz, Jesus estava perto dele, mas ele viveu a vida toda longe de Jesus. Mas ali, ele se voltou para Jesus, e Jesus não o desprezou, Jesus não o recusou. Me lembro agora, quando as pessoas queriam apedrejar uma mulher pega em adultério, flagrante. Levaram até Jesus aquela mulher, e disseram: mestre, na lei, é justo, na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus continuou escrevendo na areia: mestre, o que o Senhor diz? E as pessoas com as pedras na mão, e aquela mulher chorando, encurvada, esperando ser morta, apedrejada. Jesus levantou a cabeça, olhou para aquelas pessoas e disse: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E sabe o que aconteceu? Cada pessoa
A pedra começou a pesar, a consciência começou a pesar, o pecado começou a pesar dentro daquela pessoa, e ela soltou a pedra. E foi um soltando, e foi outro soltando, e foi outro soltando. A mulher que estava esperando o apedrejamento não estava conseguindo entender porque que estava demorando tanto. De repente ela levantou, não tinha mais ninguém, só estava ela e Jesus. E Jesus virou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ah, irmãos, que maravilha! Que maravilha quando chegamos diante do Senhor. A Bíblia diz: ninguém pode nos acusar diante do Senhor, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e intercede por nós. O diabo não pode te tocar, o diabo não pode te destruir, porque você é guardado pelo Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aquele homem buscou ao Senhor, aquele homem se converteu dos seus maus caminhos, e o Senhor o perdoou. Ezequiel 33 versículo 11 diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu tenho prazer em que este ímpio se converta e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer em que o ímpio, o pecador, não importa quem seja ele, se arrependa, se converta, e ele será salvo. Amém? Infelizmente nós, como seres humanos, o nosso coração é tão endurecido, que para algumas pessoas nós queremos a morte. Sim ou não? Para algumas pessoas nós queremos a justiça de Deus, morte. Mas quando chega a nossa vez, nós queremos o quê? A justiça ou a misericórdia? Terei misericórdia daquele que tiver misericórdia. É perdoando que se é perdoado. Aí nós entendemos que o nosso coração precisa também se converter, irmãos. Nós muitas vezes temos mais prazer na morte do ímpio. Está lá na televisão, morreu o traficante, morreu o cara do morro, morreu um assassino e tal. É isso aí, bem feito. Já foi tarde, menos um. Bandido bom, bandido morto. E às vezes dentro de nós concordamos com isso, e esquecemos que nós também, diante de Deus, somos bandidos, igual aquele que estavam à direita e outra à esquerda. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Mas nós nos sentimos melhores do que muitas pessoas. É orgulho. Sabe, Jesus certa vez entrou na casa de um homem, e aquele homem já ficou todo feliz, né? Pô, Jesus entrou na minha casa, sinal que eu sou digno, já comecei bem. Simão, e estava lá a ceia, né? Simão, os convidados de Jesus. De repente entra uma mulher, e aquela mulher começou a chorar nos pés de Jesus. Você sabe que os judeus, eles não sentam na cadeira como nós, eles sentam no almofada ou no chão de lado, os pés ficam para trás. Aquela mulher começou a chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas.
enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, beijar os pés de Jesus. Simão, que convidou Jesus, não falou nada, mas no seu coração ele falou assim: convidei o cara errado, achei que era profeta, achei que era um homem santo. Mas se ele fosse profeta, e se ele fosse um homem santo mesmo, ele jamais ia deixar esta mulher tocar nele, porque esta mulher é uma pecadora. Simão pensou isso, e Jesus virou para Simão e disse: Simão, vou te contar uma história, Simão. Ah, pois não, mestre. Tinha um homem que devia 500 denários, e o seu credor chegou diante dele e falou: ó, paga o que me deves. Ah, não tenho como pagar, me dá um tempo que eu te pagarei e tal. Não, não paga o que eu me deve, senão você vai para a cadeia, você e toda a sua família. Não, não tem misericórdia de mim e tal. Aquele homem perdoou a sua dívida. Ele saiu dali, encontrou ele saiu dali, o que estava devendo, encontrou um outro que devia 50 denários. E ele fez a mesma coisa: ó, você vai pagar o que me deve, senão eu vou te botar na cadeia, você e os seus filhos. Não, não, paga o que me deve, bababá. E ele não queria pagar. Aí aquele homem que havia perdoado a dívida do outro falou: olha, eu perdoei a sua dívida, por que você não perdoou a dívida do outro? Agora você vai para a cadeia também. Houve outro que também devia 500 denários, outro 50. E o homem credor perdoou a ambos. Quem vai amar mais? Foi essa história que Jesus contou para Simão. Quem vai amar mais aquele homem? O que foi mais perdoado ou menos perdoado? Ah, o Senhor, o que foi mais perdoado. Jesus falou para Simão: pois é, Simão, eu entrei na tua casa e você não lavou os meus pés como é costume. Mas esta mulher, desde que eu entrei, está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me recebeu com um beijo, com um ósculo, como é costume. Mas esta mulher, desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés. Por isso eu te digo que os teus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Filha, pode ir, os teus pecados estão perdoados. Amém? Qual é a nossa atitude diante de Jesus? Será que nós estamos sendo mais parecidos com Simão? Ou mais parecidos com aquela pecadora que chorou aos pés do Senhor Jesus? João 6, 37 a 40, olha, irmãos, que coisa linda. Jesus diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, queridos? Que promessa maravilhosa. Eu encontro quantas pessoas dizendo: ah, mas como que Jesus vai me aceitar? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a Bíblia garante: todo aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que amor, que misericórdia, que promessa. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele segundo criminoso creu no Senhor. Ele creu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? E aqui eu quero meditar com você. O que acontece depois que morremos? O que acontece quando passamos pela morte? O que acontece com o corpo? O que acontece com o espírito? Algumas pessoas têm uma linha de pensamento e nós precisamos respeitar. E eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso ensinar a palavra de Deus. Algumas pessoas pensam assim: não,
a pessoa que foi muito má, que cometeu muitos crimes, igual esses homens, porque eles foram condenados à morte, certamente eles cometeram crimes terríveis, exceto Jesus. Então, se a pessoa foi muito má, cometeu maldade, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, aí ela vai reencarnar, ela vai nascer cega, aleijada, e aí ela vai pagando seus pecados com o sofrimento dela. E ela vai evoluindo espiritualmente, até ela chegar num plano superior. Vocês já ouviram isso? Jesus diz isso para o ladrão, porque esse era o momento. Oh, não, Jesus podia falar assim: não, você foi criminoso até agora, agora que não tem mais saída, não tem jeito, você está morrendo, agora você quer perdão? Não, pera aí, não vai ser tão fácil assim o perdão não, você não vai para o céu tão fácil não, você vai ter que pagar tudo que você fez. É isso que Jesus falou? Não. Por que Jesus não disse isso? Porque ali na cruz, Jesus estava pagando por todos os crimes e pecados daquele homem. Ali na cruz, Jesus estava pagando por todos os meus e os seus pecados. Já não há mais dívida contra nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, bendito seja o nome do Senhor. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa te purificar. A Bíblia diz em Isaías: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a pura lã. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda iniquidade. A obra de Jesus na cruz é completa, é plena. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém tira o seu próprio pecado, seja por penitência, seja por sofrimento. A Bíblia diz em Isaías 53: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso Jesus não disse para aquele homem: você vai ter que reencarnar, você vai ter que pagar o seu pecado. Se nós pudéssemos pagar o nosso pecado pelo nosso sofrimento, qual a razão de Deus ter enviado Jesus para sofrer e morrer pelos nossos pecados? Jesus também não virou para aquele homem e disse: olha, eu vou dar uma chance para você. Você vai morrer, aí você vai para o purgatório, aí lá você vai queimar um pouquinho, ficar tostado, pagar tudo o que você fez, aí você vai para o meu reino. Jesus falou isso? Era o momento, porque aquele homem foi criminoso a vida toda. Mas Jesus, Ele perdoou aquele homem. O perdão de Jesus é completo. E aqui eu digo para você, nesta manhã, se há algum peso no teu coração, se há alguma condenação na sua alma, peça perdão ao Senhor, vá até Ele agora. Peça perdão, peça: Senhor, me lava com teu sangue, purifica a minha mente e o meu coração. Eu não quero mais sentir a acusação do diabo, eu não quero me acusar a mim mesmo, dizendo que eu não sou digno do Senhor, porque o teu sangue me faz digno de entrar na tua presença. O pastor Felipe disse: quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo era o que separava o santo do santo. O que era o santo do santo? Era o lugar santíssimo, onde estava a arca de Deus, a vara de Arão, o maná. Ali simbolizava a presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar no véu, no santo do santo, e ainda ele ia amarrado com uma corda na perna, porque se ele entrasse com pecado, ele morreria ali na hora e tinham que puxar. Tamanha era a seriedade da presença de Deus. Mas agora, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou.
E todos nós temos acesso à presença de Deus, através de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Escute, você não depende de que o pastor ore por você, você pode orar ao Senhor diretamente. Você não depende de alguém interceda por você, seja no céu, seja na terra, porque a Bíblia diz, só há um Deus, e só há um mediador, só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não há nenhum outro intercessor, não há nenhum outro mediador, nem no céu e nem na terra, porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É somente através de Jesus que temos acesso ao Pai. Você não está dependente também de estar aqui na igreja para ter acesso ao Pai. Você dirigindo para a sua casa, você no ônibus, você pedalando, você tem acesso ao Pai a hora que você quiser. Só não vai dirigir e fechar os olhos para orar, senão você vai abrir os olhos no céu. Mas aonde você está agora, você tem acesso ao Pai. Aliás, Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aliás, a presença do Senhor não sai mais da nossa vida, porque quando você aceita Jesus, a Bíblia diz, você é selado com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vai te ressuscitar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha para o seu corpício, olha para o seu corpício. Um dia ele vai para o pó. Ele vai para o pó. A Bíblia diz em Eclesiastes, o pó volta ao pó como era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Só que há uma promessa, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, este corpo vai voltar. Mas esse corpo não vai voltar com carne e sangue, vai ser um corpo glorificado. O mesmo corpo, porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu com o nosso corpo, sangrando, sentindo as mesmas dores que nós. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou com o corpo glorificado. Assim vai acontecer comigo, com você, queridos. Nós vamos para o pó, mas nós não tememos a morte. A morte para nós não é um adeus, a morte para nós é um até breve. A morte para nós é um até logo, porque quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. É claro, uns para a vida eterna e outros para o fogo e castigo eterno. Ah, vão todos ressuscitar para a vida eterna, vai todo mundo para o céu. Não, é mentira. A Bíblia não mente, eu também não posso mentir. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 9 em diante, diz, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ah, pastor, mas nem todo mundo é filho de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Você só se torna filho de Deus, eu e você só nos tornamos filho de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você entrega a vida para Ele. Não é a sua religião que faz você um filho de Deus. Não é as suas obras que faz você um filho de Deus, não. Aliás, as suas obras vai confirmar se você é ou não. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah não, eu vou ser salvo porque eu faço isso, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade. Não, ninguém vai ser salvo pelas boas obras. As boas obras simplesmente confirmam que você é uma pessoa que está salva pelo Senhor. As boas obras em si não salvam. Mateus capítulo 7, versículo 21. Muitas pessoas dirão para Jesus, Senhor,
mas nós profetizamos em teu nome, fizemos tantas coisas boas em teu nome. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Amém, irmãos? É preciso ter um compromisso com Jesus. Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. Ele veio para o que era seu. Nós temos oportunidade de receber ou não Jesus. Aqueles dois criminosos na cruz tiveram oportunidade de receber ou não Jesus. Um escolheu não receber, blasfemar, mas o outro se quebrantou e creu no Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pôde ouvir Jesus dizendo: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você: aquele homem morreu em paz? Com certeza. Você quer morrer em paz? Você quer partir em paz? Você quer ter a certeza de quando você deixar esta terra, você vai estar com o Senhor? Então entregue a sua vida para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe diante do Senhor. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Daniel capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vou perguntar para você: esta mensagem é importante, sim ou não? É claro, irmãos. Mas ela não é importante só para você. É importante para a sua família. É importante para os seus amigos. É importante para os seus colegas de trabalho. Por isso que quando Jesus ressuscitou, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Precisamos pregar esta palavra, irmãos. Precisamos falar sobre a vida após a morte. Há uns que terão a vida eterna, outros não terão a vida eterna, terão a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a fé não é de todos. Há pessoas que vão escolher duvidar, como aquele primeiro criminoso. Há pessoas que vão questionar a Bíblia, questionar: se Deus é tão bom, por que criou o inferno? Como Deus vai permitir uma pessoa ir para o inferno? É a pessoa que decidiu. A Bíblia diz, escute bem: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida. Deus dizendo isso. Nós temos oportunidade de escolher, irmãos. Todos nós nascemos já debaixo da condenação do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. A Bíblia fala que era filho de Deus? Não, a Bíblia fala eram filhos da ira, todos nós, como os demais. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha que maravilha, olha que oportunidade Deus está te dando. Saia daqui e comece a ler a palavra. Saia daqui e estude o que eu estou falando. Essa mensagem está gravada. Releia, reveja esta mensagem. Procure os versículos bíblicos. Ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração. Porque é a eternidade que está em jogo. Não é o seu trabalho, não é a sua saúde, não é o seu casamento, não é a sua família. Tudo isso é importante, mas o que é mais importante da sua vida é a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não morreu por causa do seu trabalho, Jesus não morreu por causa de qualquer coisa na sua vida, Ele morreu por causa da sua alma. E o que você está fazendo por Ele? É muito sério, irmãos. Jesus tem a palavra final sobre a morte. João 11, 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso o crente verdadeiro não teme a morte. Por isso que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Há uma promessa sobre a minha vida. João capítulo 10, versículo 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, eu não quero que você ouça a minha voz. Você que está em casa, você que está me ouvindo, eu não quero que você ouça e acredite em mim. Não, procure na Bíblia. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, sim ou não? Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vai na fonte, irmãos. Aqui eu sou apenas um instrumento para trazer a palavra, mas a palavra é a fonte. Vá, pesquise. Estudamos tanto para concurso, estudamos tanto para passar na faculdade, depois estudamos tanto na faculdade, depois da faculdade temos que estudar tanto para nos especializar, para deixar esta vida. E aí? Estude o que interessa, estude a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, porque abençoará a tua vida tanto aqui na terra, quanto depois que você partir. Jesus em João 14 disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós trabalhamos, lutamos, comemos o pão com o suor do nosso rosto. Lutamos para conseguir uma casa própria, que nós vamos viver nela talvez 40, 50, 60 anos, não vai passar disso. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: eu fui preparar um lugar eterno para você. Talvez na sua casa, só Deus sabe o que você passa. Come o pão de dores,
as lágrimas à noite, quanta luta, sofrimento. Jesus disse: nesse lar não haverá mais sofrimento. Eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Quantos estão esperando isso? Ele é fiel. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é de Jesus, quem não é ovelha de Jesus, irmão, não vai ouvir. Como naquela época não ouviram, como não vão ouvir hoje. Mas aqueles que são de Deus, a Bíblia diz, eles ouvem a palavra de Deus. Eles não ouvem o pregador da palavra de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Se você é de Deus, ouça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Siga a palavra do Senhor. O seu compromisso maior é com Deus e com a sua palavra, porque é esta palavra que vai te julgar no último dia. Em João 11, versículo 11, Jesus também perdeu um amigo. Quantos amigos você perdeu por causa da pandemia? Quantos parentes? Jesus também teve perdas. E Jesus perdeu um amigo muito chegado, que era Lázaro. Jesus era íntimo, era amigo de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. E Lázaro ficou doente. Não sei se era de Covid, mas as irmãs mandou chamar Jesus. Falou: olha, aquele que tu amas está doente, venha logo. Jesus demorou 4 dias. A distância que Jesus estava dali até Lázaro não era para esperar 4 dias. Mas Jesus esperou 4 dias. Agora pensa na angústia de Marta e Maria. Agora pensa na angústia de Lázaro, né? Mas Lázaro nesses 4 dias já estava enterrado. Eu imagino Lázaro: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Eu estou indo, não tem mais jeito. E Marta e Maria: meu Deus, cadê Jesus que está demorando? E não teve jeito, Lázaro morreu. E depois de 4 dias Jesus chega. Mas antes de chegar, Jesus falou para os discípulos: olha, sabe Lázaro, nosso amigo? Ele está dormindo. Os discípulos falaram: então Lázaro está bem. Não, meus queridos. Aí Jesus explicou: não, Lázaro, nosso amigo, morreu, mas nós vamos despertá-lo. E Jesus chegou lá, Marta, Maria chorando, um monte de amigos, tal, chorando: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? O que aconteceu? Não tinha Uber? Você já passou por essa situação? Cadê Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que não é para depois, é para agora? O milagre tem que ser agora. E Jesus chegou, e Marta e Maria chorando, e vendo os judeus, as pessoas, os amigos chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. Ah, irmãos, sabe quando você está triste, angustiado, que você chora? Jesus chora contigo. Ele sabe o que você está passando. Ele não está alheio à sua dor, mas é que há um milagre maior esperando. E Jesus diz: onde o puseram? O seu irmão há de ressuscitar, Marta. O seu irmão há de ressuscitar, Maria. Ah, Senhor, sim, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta, não, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Creio, Senhor. Então creia e verás a glória de Deus. Aonde vocês o puseram? Levaram ao sepulcro. Tira a pedra. Mas Senhor, já cheira mal. Eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus disse: Lázaro, saia. E Lázaro saiu com vida. Lembra daquela passagem que a filha de Jairo, Talita, 12 anos, estava mal. Jairo
principal da sinagoga foi correndo até Jesus, falou: mestre, mestre, vem na minha casa porque minha filha está morrendo. E Jesus então foi acompanhando Jairo. Aí aconteceu o episódio da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher com fluxo de sangue foi atravessando a multidão fraca, anêmica, e conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Jesus virou e disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, mas todos estão te apertando, te espremendo. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Sim, porque alguém me tocou com fé. Eu não trato com multidão, eu trato com fé. E aquela mulher disse: foi eu, Senhor. A tua fé te salvou. Nisso Jairo já estava desesperado: vamos embora, Jesus, vamos embora, minha filha está morrendo, ela já está curada, deixa ela, vamos embora. Chega o pessoal da casa de Jairo e disse: ó, Jairo, deixa quieto, não incomoda mais o mestre não, sua filha já morreu. Jairo desmoronou. Mas Jesus virou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E foram até a casa de Jairo. E as pessoas chorando, e aquela gritaria. E Jesus disse: por que vocês estão assim? A menina dorme. Aí em vez de chorar, agora começaram a rir. E Jesus então foi até o quarto, onde estava a menina deitada, e disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta. E a jovem levantou. Aqueles que morrem em Cristo, irmãos, eles não estão mortos, eles estão dormindo no Senhor. E posso te dar certeza, a Bíblia diz em Lucas 20:35, Jesus falou: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque quando o povo fala Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para Deus todos eles estão vivos. Lucas 20:35-38. Os que morrem no Senhor estão dormindo no Senhor e vão ressuscitar no último dia. Para finalizar, irmãos, como eu falei para vocês no começo, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Elisandro, consegue colocar no telão? 1 Tessalonicenses 4:13-18, vamos finalizar com este texto. Diz assim na palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em meio à morte, em meio ao vale de sombra da morte, só há uma palavra de esperança: quem tem o Filho tem a vida. Jesus é a ressurreição. A vida não termina aqui. E se você quer dar crédito, creia no que a palavra de Deus fala sobre a vida eterna e a morte eterna. Estude, se coloque na presença do Senhor e seja um instrumento de Deus para levar esta mensagem a outras pessoas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, ela é fiel e verdadeira.
Obrigado, Senhor, porque assim como a chuva e a neve desce do céu e rega a terra e a faz produzir e brotar, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não voltará para ti vazia, antes faz o que te apraz e prospera naquilo pela qual o Senhor enviou. Prospera a tua palavra em cada vida, em cada coração. Que esta semente da tua palavra possa cair em terra fértil, que dê fruto, que essa pessoa possa, meu Deus, estudar a tua palavra, buscar a tua palavra acerca deste tema, ó Deus, e que encontre as respostas que estão na tua palavra, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque a morte não é um fim, mas em ti cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, no perdão dos nossos pecados, cremos que o Senhor está conosco, nos ajudando, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que enquanto estivermos vivos, queremos seguir ao Senhor. Enquanto estivermos vivos ainda aqui na terra, neste corpo, queremos levar a tua palavra, esta mensagem a toda criatura. Capacita-nos, Senhor. Salva a nossa casa, salva a nossa família, que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos ouvir, adorar o Senhor com mais um louvor. E estamos finalizados em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém. Envie esta mensagem para aqueles que Deus colocar no seu coração, porque esta mensagem tem tudo a ver com as nossas vidas e com o nosso futuro. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.